Fala, visitante, sejam bem-vindos ao nosso podcast favorito, o Fora de Casa. Episódio, sabe Deus quanto? Acho que já é 9 ou 10, acho que é o 10º da nossa terceira temporada. E hoje, meu amigo, sobre o que iremos falar? E no episódio de hoje viemos falar sobre as rivalidades que mais são quentes no nosso Brasil e em todos os lugares, né? Então por isso o episódio de hoje, melhores clássicos, mas vírgula, vai sendo uma tier list. Tier list, Olha só. a Joga na tela. volta do pior modelo. Quer fazer a É. mágica? Calma aí Como é que que faz? eu vou. Será que eu A faço mágica coração? não é tão Será que eu automática. bato palma? Eu vou Bato fazer. palma, aparece alguma coisa? Vou fazer assim, comemorar. Não aparece nada. Já tentei Não. fazer um efeito especial E. aqui. E. Calma. Erros. Tá vindo? Tá vindo. Tá Ah, vindo. São... ai, Aí. ai, A ai, volta do pior ai. formato. Revitalizado. Pomba! Fala Tá deles. aqui. Fala deles. Você Aí, pode ó. apontar pra sua. Pra cá. Se você apontar. Não, Calma. é. Aí. Pra, pra minha Aqui. direita. Aí. Aqui. Tá aí a nossa tier list visual. Vocês conseguem ver ela. Até... Enfim, a tecnologia Agora, foi usada a favor. se tivesse camisetas ali, ó, vocês iam conseguir ver. Ia ser muito mais legal. Um E episódio uma coisa que de 3 você horas. aí em casa também consegue ver são as nossas tiers. Não é mesmo, amigo? Sim. Temos Explique o que aí. são cada tier. De baixo pra cima. O Nem Rival é autoexplicativo. Né? Que Que confronto que é esse? rivalidade. Os caras são amigos. Né? Tem rivalidade maior no BBB. Alguns clássicos estão ficando isso. Tá Tá? virando. Então, Muito ó. clássico Olho neles. meio morno. Mamadou Saco merecia jogar. Nosso craque do Fora de Casa. Nosso ídolo. Um dos nossos maiores ídolos da face da Terra. Merecia jogar esses grandes confrontos. Que é um Né? clássico que tem sua história, tem o seu respeito, mas Sim. não é um baita Merece clássico. grandes jogadores jogando o clássico pela sua importância. Clássico de verdade, aqueles que pega pra capar, sempre tem um buchichinho. E clássico que é clássico. Esse é rivalidade, é forte. Eu ia falar até outra palavra. Mas E o não é o último, não é o, né? O foda. E o último, histórico. referência. Quem tem referência de Lucas. bola Que aí o é histórico é ele. o maior. A gente vai ter limite desses. Que é o nosso telespect. É 26, quantos tem aí? 26? Cada Até linha aqui dá tem. 15. Aí aqui era mais fácil eu contar É tudo, por né? fila, né? 2, 4, É, 6, tem 7, 14. um 8 por fila. É, 8 é. mais 8 é 16, mais 8 dá 30 e... 32? Não. 2, 4, 6, 8. Não. Agora eu tô me sentindo muito, muito burro pra Eu nossa sou, eu audiência. sou de humanas. Eu sou de humanas, tá? Que é Eu vou 8, contar um por um. 2, 16, 3, 4. mais 8 dá 24, 26. 26. 26, já tinha falado antes. 26 clássicos, os 26. maiores clássicos na visão do tier maker, né? Não pelos tier listers, que somos nós. Mas é quase a mesma coisa. A gente até pensou em É, colocar uns tem clássicos uns mais old clássicos school. aí. Vamos mandar um Mas, né? salve aí pra Motoclube e Sampaio Correia. Sampaio Correia. Quase entrou na O lista. Corinthians de Alagoas versus o Confiança, né? Também que Confiança. é um grande clássico. O Paratiba e qualquer coisa com o Paraná mais alguém, porque o Paraná morreu, então F, não vai F entrar. Paraná. Mas Eu foi acho quase. que aqui não E, tem ninguém com Criciúma, né? Mas Criciúma aí tem a que. gente também teve o Avaí e Criciúma, que me surpreendeu, porque
conhecia já a Não, rivalidade Avaí não é, Figueirense, mas não é uma grande rivalidade, porque nas pesquisas que a gente fez, ou quando foi pro Criciúma, o Criciúma tem a mesma rivalidade com os dois. Tipo, como se fosse um é, Paraná. é que o Então, Criciúma é o maior time do estado, né? E aí o sim, Avaí é o time da capital. É meio que isso aí. E também outras meio que rivalidades aí Avaí. do, por exemplo, Atlético Goianiense não tá sendo representado nem contra o Goiás, É, nem contra o Vila Nova, porque a principal do estado é o Goiás e Vila Nova. Então, um salve também para o Atlético Goianiense. e salve também para Gama Ah, e eu Brasiliense, menti. né? Tá aqui, ó. Tá Tá aqui, aí, ó. ó. Tá aí, ó. Eu Vila menti para Nova. vocês. Eu mesmo não sei, não Mentiu. vi a nossa tier list. Ele Mas não tá chegou na aí. parte de baixo. Tá tudo tranquilo. Então Tá tá tudo tudo aí. bem. E Tudo também um certo. salve pra Brasiliense e Gama. Agora pronto. Os devidos salves foram dados e representados, né? Por todo o Brasil. E vamos começar de baixo para cima, né? Eu acho que é melhor. Mas assim, Pelos tier listeners ali. no topo, só pode ir uma, né? Máximo, não. Como tem 26, 5. 5 tá bom. Na 4 ou linha 5? máxima? Não, na linha máxima 3 É, então. tá, 3. Fechou. Os top 3 maiores clássicos do Brasil. Que aqui, ó. Três no Nem Rival é, 3 lá em cima e 5 em cada uma. Aí fechou. Fechou. Eu não sei se fechou, mas. Por mim tá fechado. Primeiro, você quer ir pela ordem ou quer ir Não. pra uma outra coisa? Igual, Eu quero tipo, fazer de baixo pra cima, eu acho. De baixo pra cima é melhor. dos clássicos aqui indo pra lá pra cima. É isso. Goiás e Vila Nova. Então, esse é um Olha, clássico que eu tenho uma coisa a se falar sobre ele. Ele é um clássico que, pra mim, ele é muito vívido em torcida organizada. Pela questão da torcida do Vila Nova ser amiga das torcidas que a gente tem convivência por ser de Curitiba, né? Tem a sim. aliança com os fanáticos do Clube Atlético Paranaense. O finado E Clube também Atlético Paranaense. um salve para um convidado nosso, que no tempo de Atlético usava um calção do Vila Nova. Pode jogar bola. Grandinha. Grande é. E o Vila Nova tem essa coisa. E eu também tinha ele no álbum de figurinha da 2005, Campeonato Brasileiro 2005, que na Série B, o Vila Nova ele era um dos times que dividia a página com um outro time. Eu não lembro outro time, mas o Vila Nova eu lembro que ele era só metadinha da página. Eu sentia muita dó deles. No álbum de É, 2006, eles fizeram a mesma coisa com Angola no álbum. Que era só olha metadinha só. da página. Ele tinha vários jogadores que dividiam a mesma figurinha. Triste, né? Quando você não é um double, uma página dupla na revista. É, se é só uma De álbum. página. Ó, o Derby do Cerrado, como é chamado, né? Sabia disso? Derby do Cerrado. Ó, bom nome. Bom nome. Já digo isso. Bom nome. Olha, eu sinto que é uma rivalidade da hora, mas só que Goiás tem amplamente, Ah, né, Goiás os atropela. Goiás é um confrontos. time de Série A. Atropela. Tanto que o Goiás já deve estar com mais 150 vitórias para cima do Vila Nova, enquanto o Vila Nova está entre umas 90 vitórias e quase isso de empate também. Então, o Vila Nova está lutando contra os empates do que contra o Goiás. Então, né? Outra coisa que o Vila Nova tá lutando é contra o esquema de apostas, que começou lá. Olha só. Sempre tem um Mas começo, eles né? têm um bom benefício de ser o maior clássico do Cerrado. Eu acho que o Mamado Saco podia ter jogado lá e feito Então, umas casinhas ali de aposta. eu também tô sentindo esse mama do saco, né? Lá ele. Merecia jogar. Pode jogar ele lá. E aí, ó. Aí, ó. Já façam a arte no PES do mama do saco aí jogando Pelo Vila por Nova. quem? Pelo Vila Nova, né? Por Pelo Vila favor. Nova. Que tem que ter Pro o Goiás, você tem que ser coitado. o menor.
O nosso mamado saco, ele precisa do empenho. Underrated, né? Underrated. Esse clássico é clássico, eu já ia falar que é clássico de Esse, verdade. esse Porque não. Esse aí não tem nem como falar, né? Esse é o clássico de macho. ripar Que é tipo, outro tu, que torcida organizada é bem importante, é, né? pra rivalidade faz muito sentido. Esse ano a gente já teve um, né, na Série B. A Sim. gente vai ter outro, porque agora os dois estão na Série B. E eu E acho que querendo ele ou também não, sofre um pouco igual o Goiás e o Vila Nova, que apesar de ser uma rivalidade muito forte, muito tradicional, ser o maior clássico do norte do estado, do país, o Paysandu, ele tá um pouquinho à frente do do Remo. Remo. Até pela questão, tipo, quando eu era criança, o Paysandu era um time que tava. Era o América Mineiro hoje. Tava volta e Paysandu! meia na Série A. Tanto que tem o Paysandu. Eu amo os memes do Paysandu. Aí ele também já sai ganhando também. Tem a O questão Baby do I'm Paysandu ter ganho you do tonight. Boca na Bombonera, que me faz simpatizar mais com o Paysandu. E que Sim, o símbolo deles é um pé voando. isso é foda, tá? Isso é muito foda. Só que. E uma das coisas que eu quero avaliar nos clássicos também, que vai pesar contra o Paysandu, é a estética. Um Hum. time jogar de azul claro e outro time jogar de azul escuro, pra mim não dá essa coisa assim de rival. Apesar de ser uma rivalidade igual, tipo, o último clássico que a gente viu, um é verde e outro é vermelho. Dá esse Tem contraste o assim. contraponto, dá o contraste. Os dois no azul, quando você tá na massa, assim, fica meio que uma coisa meio que parece até uniforme. Mas eu acho que Aí é eu por isso isso acho que. que sai tanta treta também, tá ligado? Se tu é um azul mais clarinho, tu já é Paysandu, tu já entra pro bolo e fudeu pra você. Já era pra tu. Entendeu? Se você tiver de azul no Então, dia, na cor errada nesse dia, meu irmão, tem que fazer uma pesquisa em Belém. Tem que fazer uma pesquisa para ver se a cor favorita dos meninos é rosa e das meninas ser outra cor. Porque se usar azul, fudeu. Já é membro de torcida de organizada outra desde torcida criança. organizada. Exato. Lá, por exemplo, o meu branding segue muito mais o azul do Remo. E aí eu ia cair como torcedor do Ia Remo, mesmo tomar. gostando mais do Paysandu, talvez. Ia tomar e não ia escutar ainda. Exato. Então tem que Onde tomar você cuidado. quer colocá-los? Ah, é um clássico de macho pra mim. Mas só que ele perde por ser um clássico tipo level B, né? Mas é um clássico de verdade pra mim. Esse Então, pega pra capar sempre. pega pra acabar. Então a gente já tá aí. Aqui, ó, já é um bom momento, porque os ads, a gente tá tendo ads hoje, ó, aqui no Sim, nosso negócio, porque o site não deixa a gente ter tier list, ter adblock. O site de tier list não deixa a gente ter adblock. infelizmente. CRB e CSA, o clássico das siglas. O que temos sobre esse clássico? Tem informações? Temos infos? Esteticamente, eu acho eles ok, pela questão de um ser azul, outro vermelho, mas os dois usam branco. O CSA recentemente disputou Série A, né? E veio numa Sim. reformulação há bastante tempo. Mas eu acredito que, historicamente, o CRB seja mais vitorioso que o CSA. Isso é puramente achismo meu. Eu não tenho E nenhuma informação concreta sobre isso. CRB e CSA, para quem não sabe, é um dos clássicos de centenários do Brasil. Olha só, isso aí já Eu, dá muita força pro clássico. que é desde 1916, então já foram mais de 500 partidas entre esses dois, né? E quem Então, ganhou mais? quem ganhou mais? Você acredita que os números são parelhos? Eu trouxe aqui os dados, né? Sempre tem aquela mudança, não está atualizado, mas os últimos registros: 189 vitórias para o CRB, 158 para o CSA e 178 empates. Olha só. É, Então é bem um equipaço mesmo. clássico. E as maiores goleadas foram 6-0 para o CRB, conhecido como o Jogo da Sofia,
Aí cabe a nós pesquisar, porque a maior goleada se chama o Jogo da Sofia. E tem o 4-0 do CSA contra o CRB, que é conhecido como o Jogo do Chachado. Do Chachado. 2 aí. Pô, bons nomes de jogo, né? Para um jogo Sim. específico. Pô, lembra do jogo do Chachado? Lembra do clássico da Sofia? Tipo, lembra? Lembro. Que a Giga meteu 6-0 nos caras, né? Lembro. Lembro. E nisso aí, ó, o CRB ganha também, né? Porque, pô, você fez 6-0. Ó, pouco conhecia, mas o pouco que conheci já considero um grande clássico também. É os clássicos que a gente não dá moral, que é do Sul. É Como eles porque não dão é moral pra gente difícil aqui, né? eles estarem nas divisões de elite do nosso futebol, Sim. infelizmente. Né? Mas A gente a espera ver injeção mais. do Sheik tem que vir por lá. Se É. tiver que vier por algum lugar. O bom é que os dois times estão se recompondo legal. São dois times que estão com bom planejamento. Inclusive o CSA, que não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Acabou de eliminar o Grêmio da Copa do Brasil. Verdade. E tem uma Leila Pereira da Shopee. Ou do Nordeste. Depende se ela ganha ou se ela perde. Isso ela mesma disse. Depois de eliminar o Grêmio. Que Forte. quando ela ganha, ela é a Leila Pereira do Nordeste. Se ela perde, ela é a Leila Ela Pereira é da Shopee. da Shopee. E aí. Frases fortes, né, no futebol brasileiro. Exatamente. Entrou pros Gosto até anais já. é de uma possível Leila Pereira. E outra coisa legal dela, quando ela assumiu o CSA, o time era muito ruim, ela mandou embora o time praticamente inteiro. Ela fez o sonho de todo mundo, que é tipo assim, manda embora esses 15 ganso e e monta um time. Ela fez isso. Não ganso jogador, tá? Ganso o Não, bicho mesmo. assim, mas hoje em dia dá pra mandar o ganso embora. É, Mas já esse deu. seria então um clássico de verdade ou porque a gente não assiste tanto, a gente deveria Não, botar ele numa moeda só? Mamadou merecia jogar. Se ele jogar lá, a gente vai assistir, né? Exato. E Entra aí a nesse gente nível. Entra conversa com nesse ele. nível. Aqui a conversa começa a ficar forte. Clássico Rei. Aqui eu já não presenciei, mas visitei a cidade de Fortaleza. Passei do lado do Castelão. O estádio bonito, Ótima, bonito. Cidade gostosíssima. estádio top. Calor e venta muito. Então, ó, uma beleza. Um beijo, Fortaleza. Te verei daqui uns anos. Pra mim, o Ceará e o Fortaleza, eles têm o grande benefício de ser o clássico que não é só disputado no campo, quanto também ele é disputado na arquibancada fazendo a maior festa. Sim, os clássicos do Nordeste e Norte são muito mais festivos do que os para baixo aqui do Brasil, né? É, Então, lá o espetáculo parece maior. Parece é não, é mosaico maior. 3D, é fita, é coisa bonita, aí explode o negócio. Os E, dois times têm cheerleader, que eu acho isso muito legal. então os dois têm trilha e os mascotes, um leão saindo no soco com um velho, Com o é muito vovô. foda. Aliás, isso aí tem que falar também, mascotes de idosos. Tem que pá, eu sou contra o mascote Para, de idoso. Você não vai, você é São chega. Paulino, né? Que já é um mascote que é um Eu idoso. quero, não, eu quero um rebranding, tem que ser um viado, mano. Tem que ser igual o Milwaukee Bucks. Tem que ser um Fazer viadão o bolado, tá ligado? assumir pra si ali o tudo bem, Exato. então, a gente é Bambi mesmo. Vem falar na nossa cara agora. E ser um Bambi boladão assim, né? Tipo, Boladaço. pô, eu gosto Nós muito do arrebenta urubu por causa disso. aquela baleinha que falam que é um peixe, né? Mas é uma baleia aquela Aham. porra. É, Vamos. isso aí. Assim, a gente também pode ter um de sola de mascotes, né? Que a gente quase consegue roubar essa pauta. Sobre como Sim. os mascotes do Brasil são totalmente fora da casinha. Que o peixe é uma baleia. Aí o São Paulo, o vovô do Coxa e o vovô do Ceará, acho que os dois são vovô, né? São no irmão, aham. Eles Então, são que tudo bicho igual. seria o do coxa, mano? Qual bicho? O caramelo? O caramelo é O caramelo tipo. agora, mas aí tem o furacão no É mais Atlético. mascote.
Ah, tem o Furacão, verdade. Dois Que não cachorros é não um dá, né? poodle, que é outro erro aí de mascote, é o furacão não ser um poodle. Deveria ter sido um Exato. poodle. Devia E eu ter sido um gosto poodle. muito do urubu do E tem Flamengo poodle por causa preto, disso. né? E tem poodle preto, né? Tem poodle preto. Então, Não, ele nossa. podia ser um poodle branquinho também bonitinho, porque agora ele é elite, né? O Atlético Paranaense é time de elite. Ah, é verdade, verdade. Elitizado. Mas, né? E o poodle da capa do jornal era branquinho. Era branquinho, aham. Era branquinho. Não posso, né? Tô fora do sintético. Outros mascotes aí que eu quero falar mal também são o. Talvez eu fale mais na frente. Eu vou falar mais pra frente. Vou segurar. Vou segurar pra quando a gente for Segura, chegar nos segura, clássicos. segura, segura. Não solta mais. Mas, voltando, a gente tem uma clara preferência pelo Fortaleza? Então, nós temos uma preferência pelo Fortaleza, mas quem tem mais conquistas, né, no Conquistas. clássico É o é o Ceará. Ceará. O Ceará, aliás, ganhou mais Copas do Nordeste que o Fortaleza. Aí, ó. E normalmente a gente espera o contrário. E quase durante toda a história deles, o Ceará era mais rico, o Fortaleza era ruim de grana, e agora é o contrário. Mas é também, o Ceará, ele tinha uma presença muito maior na nossa juventude, muito maior. O Fortaleza, ele conseguiu se estruturar muito bem e até hoje tá liberto, tá em vários locais. E a gente começou a se afeiçoar muito Pelo pela Fortaleza. pelo profissionalismo do Fortaleza. Conseguiu virar um time de elite, querendo ou não. Até se você pega 10 anos atrás, o Ceará, eu acho que tava na Série A e o Fortaleza tava tipo, disputando Série C, Série Uhum. D. E aí, né, não tem. O Fortaleza merece mais. Quando eu era criança, eu gostava muito do Fortaleza, por causa do escudo do Fortaleza, por motivos obscuros. E no Wing Eleven de Play 2, eu. Play 2? Acho que é do Play 1. Acho que é do Play 2. Que eu fiz o time Fortaço, que era forte como aço. Olha só, Porque eu vi assistir o referências. Fortaleza. Então eu posso ser o Fortaço. E o escudo era o escudo do Fortaleza, porque era Bomba Pet. Então acho que era do Play 2. E aqui se Esse é um insere clássico de um verdade. clássico de verdade. Mais de 600 jogos, mas é porque eles têm muito embate também, né? Por causa da Copa do Nordeste Copa e do várias Nordeste, Copa do coisas. Brasil, Copa Tudo. Campeonato Cearense ainda. E aí um grande abraço pros outros times do Ceará também que estão no nosso coração. Mas Não saiu o voltamos para coração. Goiânia. Voltamos pro estado do Goiás. Agora, Goiânia. você quer falar já de tudo do pacote Atlético Goianiense? Porque assim, na minha cabeça, a rivalidade em Goiás é Goiás e Vila Nova. O É, Atlético Goianiense apareceu mais como um novo rico, um sidekick. É um sidekick, querendo ou não. aquela terceira força que dá aquela embaralhada nas coisas. E aí E hoje eu em nunca dia gostei do Atlético Goianiense, porque ele tinha o símbolo São Paulo. E tinha um tinha o goleiro que símbolo São batia Paulo. falta também. Tinha. E ele emprestou o goleiro Denis também, não emprestou o goleiro Denis? Deve ter emprestado, possivelmente. Eu não gosto do Atlético Goianiense porque eles fizeram campanha para um candidato à presidência igual o outro Atlético. E aí eles têm meio que o mesmo perfil. E eu também não gosto desses times que tentam. Ah, a gente é vermelho e preto. Porque lá na história, antigamente, a gente copiou os times grandes. Então a gente copiou o Flamengo, copiou, no caso do Atlético Goianiense, o São Paulo. E agora a gente quer ser a nossa coisa própria. E se a gente inventar um estilo de camisa? Que daí eles têm a camisa preta com a faixa vermelha. Que eu A acho bem faixa legal, vermelha, aham. mas. É. Só que eles não manteram essa, isso aí pra frente. Pra Eu mim, acho. é uma rivalidade de BBB, mas é um confronto histórico. Porque eu tô vendo aqui que o Atlético Goianiense já aplicou um 11-0 no Vila Nova. Foi em Coitada 1944? do. Foi.
Mas, né? Mas coitado do Vila Nova também, né? O Vila Nova é que assim, o Vila Nova, apesar de ser tradicional, ele nunca foi um time forte. Forte. Ele só é um Um time que tá lá. tradicional. É, ele compete. Ele Um, compete. dig... Mas um assim, digno competidor. Davi Brito contra MC Bin Laden foi maior do que Foi tanto maior. Vila Nova e Atlético e quanto também o Goiás ali. Esses dois Deu, pacotes vão pra rivalidade BBB. deu mais buzz, verdade. Vai Atlético Goianiense e vai aí. Exato. Porque o Atlético Goianiense fez o rebranding desse logo aí, tá ligado? Tipo, bom que parou de ser parecido com São Paulo, mas ruim que eles também. Mas O feio. futebol decaiu, né? E é feio o escudo. Pra mim, É. um dos escudos mais feios do futebol brasileiro é o do Atlético Goianiense. Porque Preguiçoso. Podia ser um dragão. Eles não tinham um dragão na camisa? podia ser um dragão. Eles são o dragão. O mascote deles é o dragão. Faz o Que é símbolo da maneiro. Spirit. Faz o símbolo Ah, da pô, Spirit, já fica melhor. usar. Porque ele tá uma coisa meio agressiva, assim, essas letras, mas não tá no jeito maneiro. Parece que ele tentou fazer um modernismo tipo do Atlético Paranaense, mas economizou com o designer. Exato. Não deu certo. Nessa nota de design, o Goiás tem dois escudos. Tem um para aplicação digital e esse aí. Tem um que é só o círculo Ah, com o G. G. Aham, Só aham. isso. Que é para aplicação Esse é digital. Eu bonito. acho muito maneiro. Que é tipo o símbolo da gradiente. Uhum. Muito foda. Avaí e Figueirense. O clássico do meu estado. Atual, né? Não de Que nascimento. amanhã é o Orelhas. Né? Nunca sabemos onde vamos estar no dia seguinte. Eu tinha um primo meu morava em Floripa. E aí, por consequência, ele começou a torcer para o Figueirense. F. F pra ele, deu ruim pra ele, porque o Avaí é maior. Porém, naquela época, que ali, tipo, começo dos anos 2000, até ali uns 2008, por aí, 2009, o Figueirense sempre foi maior, foi mais presente na Série A do que o Avaí. Porque o Figueirense ficou lá na Série A, tipo, um tempão Ficou um tempo. e não caía. Tanto que teve grandes jogadores. O Edmundo jogou no Figueirense e eu vi ele jogar no estádio do Figueirense. O Edmundo. Você foi? Você foi lá Eu ver ele? fui. Ô, Aham. louco. Quando a gente tava em Floripa visitando meu primo, a gente foi no jogo do Figueirense. Porque daí ele tinha um amigo que era, tipo, viciado no Figueirense. E aí a gente foi porque tinha que fazer várias coisas turísticas. Uma delas foi ver um jogo do Figueirense. E era Figueirense, Ponte Preta, uma coisa assim, sabe? Figueirense e Guarani. Peguei dois vai sem querer agora. Mas era um jogo assim meio qualquer de Campeonato Brasileiro. E ele é considerado como um. Como é que fala? Um ídolo, né? Do Figueirense, Edmundo. E ídolo, Edmundo é ídolo. Tanto que foi 2006, eu acho que era esse jogo que a gente foi. 2006 também eu fui ver Atlético, Vila Nova e Curitiba. Aí, ó, que a gente Clássico torce pro Vila bom. Nova. Clássico. Eu já vi um Vila Nova e Curitiba também, mas vi mais recente, né? Mas eu acho que era mais. O Coxa foi na Série B, né? Que eu vi esse jogo. Então não sei se o Coxa tava na Série B em 2006, 2007, por aí. Mas foi nesses anos, assim. Foi nessa época. E daí o Figueirense também revela muitos jogadores. Esse é meu ponto do Figueirense, como o Roberto Firmino e Thiago Volpe. Duas joias ali. É, Ou o goleiro o Muralha. goleiro. É de lá também, Muralha? É. Eu lembro que uma época o Figueirense estava na A, eles tinham vários jogadores já marcantes do futebol brasileiro. Tinha. O Figueirense ele passou lá, acho que muita gente, assim, que a gente fala. Ah, lembro. E ele parecia muito. Ele tinha patrocínio do Liquigás e parecia que era muito o Botafogo. Eu Uma gosto muito época. do. Na minha cabeça, maluca, todo time tem as cores dele e uma cor padrão que não é oficial, não tá em lugar nenhum, só na minha cabeça.
que complementa as cores desse time. O Figueirense, ele tem essa cor, porque o time é preto e branco. Mas Mas o o verde verde chama. quase sempre tá lá, tá no escudo, da O chuteira. verde chama. Dos uniformes, normalmente tem uns detalhezinhos verdes, tem um uniforme 2 que é verde, tem umas coisas assim que é verde. E aí eu Uhum. adoro isso. E o Havaí normalmente usa amarelo nessa cor extra. Chapou. Chapou. Gustavo Kirten fumou o que deixou o Jorge Ben e já era, né? Aí tem que usar amarelo. Mas assim, Mas é por causa das estrelinhas, né? Tem as estrelinhas amarelas. tem a estrelinha amarela. Eu falei bastante do Figueirense, mas eu tenho que dar também um ponto pro Havaí. Pela melhor música de torcida da história. Que é o Vai dar trabalho, o Havaí tá jogando pra caralho. Eu acho isso, tipo assim, muito sincero do torcedor havaiano. Mano, é tipo você dá a good pro teu time, tá ligado? Essa música é foda, mano. Você dá a good Você, máxima, mano. Vai dar trabalho, o cara tá na ceia e foda-se, vai dar trabalho, mano. a gente, Tá vocês vão ligado? ganhar? Vão ganhar, mas vai Vão ganhar ganhar. suado. Exato, não vai Se sair com 3 você, pontos fáceis daqui, não. se você se bobear, a gente arranca um empate. E é por isso que o Figueirense é o líder de vitórias no clássico, né? Temos esse dado. E tem mais empate do que vitória do Havaí. Mas eu prefiro o Havaí. Estatística deixa meio fraca, hein? É. Assim, dito É isso, difícil esse clássico. Porque pra não é um mim, clássico. É difícil dar bola pra esse clássico. pra mim, eu acho que de César contra Dourado foi maior do que essa rivalidade. É. Serginho também tava nesse bolo. Não lembro, não Tava esqueça nesse bolo. do. E de César também. De César, O, Serginho e Dourado. e a Maroca. A Maroca. Eu Saudades da gostava Maroca. muito desse BBB. Que vazou, hein? Pedro Bial, né? Já foi Coisas na que. Maroca. Já foi, já Já foi. foi na Mas Maroca. coisa que a gente já sabia quando era criança, né? Ele A foi. maldade quando- a gente vê no olhar. Então, ele foi na Maroca depois da primeira participação dela, né? Porque ela era dos All Stars, né? Que era Sim. do 10. Então, quando ela estava no 10, o Bial já tinha ido nela. Então, dá pra ver claramente um favoritismo do Bial quando você reveu a edição 2010 do BBB. Tem um sex appeal ali, né? Tem um cheiro de sexo ali naquele ambiente. O discurso de eliminação é absurdo. Porque ele tá tipo assim, pô, eu não queria te eliminar, cara. Pô, você foi fazer Porra. merda, deu o Brasil e votou em você. Que é isso, você era a favorita. Tanto que a Maroca é uma das principais favoritas a despencarem, assim, tipo, em popularidade. Aham. Estilo Marcela no Não, BBB 20. Marcela é horrível. Marcela é horrível. Meu Deus do céu. O que não é horrível é a rivalidade Esporte Náutico, Esporte Santa Cruz. Santa Cruz e Náutico não é tanta rivalidade, né? Mas É, os clássicos de Recife, a gente pode botar também no mesmo bolo ou você quer separá-los? dá pra separar dependendo. Vamos destrinchar esse esporte náutico aí? Que assim, primeiro de tudo, qual é o maior rival do esporte? Eu acho que o maior rival do esporte é o Santinha. É o Santa Cruz. Pra mim também é o Santa Cruz. O rival do esporte é o Santa Cruz. O Náutico é porque o Náutico normalmente tá melhor que o Santa Cruz. É, tipo, e teve na época. O Náutico era muito forte também na nossa época. Acho que até passou pela A Passou. No e FIFA tinha. 14 tem o Náutico, Então, que é meu eu FIFA lembro que era. favorito. Que é da hora, uma combinação de dominantemente branca, mas só que com os detalhes vermelhos. Então, uma coloração muito foda. Esteticamente eu E não mas gosto só que do Recife porque todo mundo usa vermelho. usa vermelho, sim. É. Só muda algumas coisas. Um é rubro-negro, outro é tricolor, O e outro é um é colorado?
Mas não é É colorado. colorado. Mas é tipo É. colorado, mas não é colorado. Colorado é o colorado, né? O do Inter ou Ah, o não é colorado. alvirrubro? Alvirrubro? Não é alvirrubro, né? Eu Que acho que alvi é seria o alvirrubro. que Que é é branco, rubro-negro e vermelho. Mas eu acho que é alvirrubro. colorado que fala mesmo. Não Então é sei. isso. Mas assim, o Santa Cruz é meio Nem que a mistura, porque o Santa Cruz tem o vermelho e o preto do esporte. Tem o branco e o vermelho do Náutico. E aí os outros têm os outros polos. E o esporte também é um dos times com terceira cor na minha cabeça, que é o amarelo. E se você Mano, for notar, esses. sempre os uniformes têm um amarelinho junto. Até porque o leão deles tá no coisa. Eu gosto muito do Santa Cruz por dois motivos. É a tricolor. O mascote ser uma cobra coral, que era a minha cobra favorita quando era criança. E naquele mesmo álbum que eu falei que o Vila Nova tinha só uma página, e não uma página dupla, eu tinha o escudo, o único escudo que eu tinha da série B, que era daí a figurinha foil, refletir, bonitinha, era o escudo do o mascote do Santa Cruz, que era a Olha só. cobra coral. Eu achava aquilo muito maneiro. E o grafite jogou lá. E o grafite jogou lá, isso aí é um ponto importante. E o maior artilheiro do confronto de esporte e náutico se chama Bita. Pita, lenda. Bi. Bita. Ah, Bita. É o Bita. Tipo Então, o um. Nordeste tem esses nomes de jogador mais. Apelido, né? A gente já falou sobre isso. Os apelidos estão em falta no futebol brasileiro. Por isso nós não temos mais O. craques e jogadores A gente tava marcantes. conversando sobre a seleção de 94. Como era. O zagueiro era. Aldair. Aí você tinha o outro era Leonardo. Um O outro Tafarel. era branco. Aí você tinha o volante Dunga. Que ele era feio. Você tinha o Zinho O e Careca já falou? o O Zizé, o Careca. Careca, o Miller, o França. Porque a gente começou isso falando do como ninguém tinha chamado o André de França só. Durante a vida dele. É. Meu sobrenome é mais Drilze do que França. Exato. Mas daí, se for jogador, com certeza seria a França. Que Só é tipo um, assim, né? França. André não dá. Jogador é André, André Balada, O André André Volante. TikTok, André Volante. André Volante do Fluminense, né? Mas tem, É uma tipo, André temporada. Gomes, ex-Barcelona. André Silva, tem um André Silva, acho que alguma. Jogou no Milan, eu acho. Já ouvi falar. Já ouvi falar, André Silva já. Ah, tem o André Silva que é um jogador bonito. Jogador bonito. O André Jogador Santos, modelo. lateral esquerdo, ex-Flamengo, que me iludiu. Tinha um jogador da França, que né, eu fazia modo carreira lá, se chamava André André. O André. Forte esse nome. Pra mim, isso aqui, Náutico Sport, apesar de ser clássico, coitado do Náutico, né? É, mas. Pra onde você quer levar ele? Manos, eu levaria no. Tem rivalidade maior pro Náutico e Sport e Santa Cruz é Mamadou Saco merecia jogar, como o Grafite já jogou. Ótimo. E assim, Acho ó. que é essa a Eu disposição. talvez até cairia um pouco ali o Náutico, tá? Mas a gente vai deixando. Nem rival, mas essa questão de anos já não tem como colocar que não é rival. É, É muito difícil colocar. eu entendo nesse, mas ainda tem um. Eu vou chegar em exemplos depois, até. Pra quando a gente for começar a rever. Esse a gente vai ser muito ambíguo. Ambíguo não. Não sei. A gente vai ser tendencioso. Porque essa é a rivalidade É, que a gente cresceu junto ali, tipo, vendo briga no terminal, vendo ônibus sendo quebrado por causa disso, tendo que, tipo, hoje tem Atletiba, bem, não sai de vermelho ou de verde. Vai de outra cor. E o coxa, aqui ó, o fun fact, na minha cabeça, a terceira cor do coxa é o preto. E a terceira cor do Atlético é o cinza. Mas isso é da minha cabeça.
É da tua cabeça. Que esses aí eu Porque não. os shorts do Coxa é preto. Não, o short de coxa é preto. E aí essa é a terceira cor do Coxa pra mim. Uhum, E verdade. É o que o combina melhor. Atlético, o cinza, não sei de onde que vem, mas na minha cabeça o cinza combina muito com o Atlético Paranaense. Eu sei, os goleiros usavam cinza. O Galato! Ah, Galato! Galato. O O Galato Atlético usava umas Paranaense que camisas cinza. sempre teve ótimos goleiros medianos. Que lá ele é muito bom, em qualquer outro lugar ele é um goleiro médio, medíocre, Ele assim, é pra ruim. normal. Os caras se transformam nas balizas da Arena da Baixada. Aqui é, É um, é difícil, tá? Porque eu vou ser é um muito clássico que malicioso. teve poucos jogos, né, também. É Se que o for parar pra Atlético pensar. Paranaense é muito jovem. O Atlético Paranaense é Tem essa de também, né? 1924, foi fazer centenário ano passado só. E durante muito tempo eles ficavam eles só disputavam clássicos no Paranaense, né? Porque o Coritiba é um time tradicional de Série A, time grande. O Atlético Paranaense é um time pequeno que só foi fundado em 2001, né? Então eles ou Então, ficavam na tanto mesma que. divisão ou normalmente o Atlético na Série B, o Coxa na A e agora inverteu, né? Normalmente o Atlético está na Série A, É, hoje os dois estão na Série B, né? os dois estão na B. Vai ser o ano que vai ter mais jogos de Atletiba, depois de muito tempo. Eu queria que eles se pegassem na Copa do Brasil, mas não. Não vai Acho que não tem acontecer. como, né? Não vai ter. Que Poxa, não daí seriam passou. 5 Atletibas. 6, não sei. Eu diria que o Mamado Saco merece jogar. Porque Eu tem. também colocaria, Dentro dos clássicos porque. brasileiros, É, ele não tem por grande relevância fora de Curitiba. ninguém vê com uma certa importância, a não ser as pessoas daqui que já tiveram contato. É. Então, eu acho que Olhando colocaria no Mamadou Saco merecer jogar também. olhando com os olhares catarinenses agora, tipo, ninguém ninguém vê. O clássico mais importante do Sul vai ser falado um pouquinho mais pra frente. É. Mas agora a gente vai falar do clássico campineiro. Ponte Brabo, Preta e o Guarani. brabo. Jogar no Brinco de Ouro. Qual que é o nome do outro estádio? O da Ponte Preta é um nome. Puta que pariu. Estádio da É, Macaca. me pegou agora, hein? Não, Anacleto Campanella é de São Caetano. Não. Mas é um nome assim também. É que estádio de São Paulo Hum, quase tudo é um nome de uns velhos. Você viu o vídeo daquela criança que sabe o nome de todos os estádios possíveis de São Paulo? Tipo, você pergunta o nome do. Qual que é o estádio do ele 15 de tá. Jaú? Ah, tá, Qual que é tal. do São Bernardo? É Tá, tal. Moisés Lucarelli. Moisés Fala dele. Lucarelli. O Fala dele. grande Eu sei. Moisés Lucarelli. Onde Mano, o Rodinei lindo disparou nas laterais direitas para disputar pela nossa macaca querida. e não se esqueça do o Luiz Fabiano, fabuloso pela macaca. Fabuloso na Ponte Preta. E no Guarani? Guarani de 86, campeão brasileiro. Além das revelação do craque Neto, revelação do grafite. Não, Que amoroso. grafite, É o amoroso. amoroso. Luizão. Também Tantos tem craques. aquele jogador que todo mundo fala que ele era pica, mas só que ele acabou falecendo. Ele jogou O ali Denner no era da Guarani, não foi? portuguesa. Aí, ó. Era Mas o verde Denner era igual. pica. O Denner era pica. Eu sou muito dessa comprar que o Denner seria o Ronaldinho Gaúcho se ele não tivesse morrido. Porque o Denner, ele. Assim, eu só vi o Denner jogar pelo Google o Grande Momento Futebol, né? Então Pelo já Google. vem É. aquela coisa assim, tipo, ó, ele era o Neymar na época. E. Só que ele era o Neymar na época, né? Também ele era meio baladeiro e tal. Aí ele tava dando uns problemas já que ele tava até emprestado no Grêmio. Ele na fazem parecer que ele foi tipo muito curta a carreira dele, mas a carreira dele foi tipo uns 5 anos, 6 anos. Ele jogou no Vasco, jogou no Grêmio.
E jogou na Portuguesa, né? Onde Mas todo mundo tem a lembrança da Portuguesa, né? É. Sabia que a Portuguesa jogou contra o time do Carandiru? Não sabia. O Rodrigo Fabre foi eleito o melhor na partida. Teve o melhor da partida. Uhum. Teve o Rodrigo Fabre, marcou gol contra o time de detentos do Carandiru. Eu adoro esse fato sobre a Portuguesa. Volta, Portuguesa, pelo amor de Deus. Ó, eu amo vocês. Eu amo a Portuguesa. É um time tão simpático, tão querido. Assim, maldito São Paulo Fluminense. tem. Acho que o branding dos times de São Paulo são muito fortes. Então, Juventude, a Juventus da Moca, o Ponte Preta, o Guarani, até o próprio São Bernardo, o São Ituano, Caetano, que é tipo time de empresário que viveu 5 anos só praticamente, e a gente tem um Santo carinho pelo São André. Caetano, Santo André, Santo André. cara, o Marília. Sabe? Tipo, eu tenho um monte de time assim minúsculo que é tipo disputa Série A4, que eu fico assim, pô, que time bom, que time maneiro. Time Que foda, né? assim, a gente fala muito da mídia ter feito o Flamengo e o Vasco serem o que são, o time carioca ser o que é por causa da Globo, mas o tanto de mídia paulista que fez a gente engolir um monte de time, assim, a gente ficou triste quando o Bragantino deixou de ser o Bragantino pra ser Red Bull Bragantino. Tipo, se o Volta Redonda virar Monster Volta Redonda, ninguém vai ligar a mínima pro Volta Redonda. E Foda-se. Tinha o Rezende que ficou Lyon Rezende uma época, porque o Lyon comprou um. Aham. A única coisa que a galera ligou pro Rezende foi quando o Casimiro fez um modo carreira com o Rezende. Com o Rezende, eu lembro. Tanto que eu descobri que o Lyon tinha comprado por aí. O... Outra coisa que eu gosto muito do time de interior do São Paulo, eu assistia na Rede Vida uns campeonatos que era meio totalmente assim, mocado, que era uns times nada a ver de São Paulo. Aí eu comecei a adorar vários times de São Paulo. E era umas coisas meio Masters, eu não sei o que ele era. Mas passava na Rede Vida e eu assistia porque futebol tá passando na TV, eu vou Era assistir. futebol, né? É Qualquer dentro. coisa era dentro. Eu tenho aqui os dados do clássico campineiro e é muito parelho. Eu tenho até uma opinião já de onde ele vai parar. Eu sei também. Segundo level, clássico de De trufe. verdade. De trufes. Esse Aqui aqui, onde homens são formados nesse jogo. clássico clássico. E esse outro, eu diria que é também um clássico bem forte. É Bavi. forte. Eu acho que é a questão cultural de um time se chamar Vitória e o outro não falar que teve uma vitória, Vitória. já é muito forte. O cara tem que falar, E, tive uma conquista. e Uma aí conquista. fizeram o Bahia da Conquista pra fuder com o cara. Mas daí é o Mano, Bahia. isso é, pelo menos. Então, E nessas questões regionais, culturais, do bagulho já pega, igual já é forte. o Fortaleza e o Ceará, onde o torcedor do Fortaleza fala o estado de Fortaleza e o torcedor do Ceará fala a capital do Ceará. Eu acho isso sensacional. Tipo, pô, o estado do Ceará é a capital do Ceará. Eu moro na capital do Ceará. Você que é de Fortaleza? Ah, eu torço por Fortaleza, moro em Fortaleza, que fica no estado de Fortaleza. De Fortaleza. É. Tudo pra não falar o nome do rival. Isso sim que é rivalidade de verdade. E o Bavi tem a melhor música de torcida de TikTok, que é o Chama Samu. Chama Samu. Chama Desde Samu. 97 Desde a baguei a tomar no bavinha cu. entrar no cu. E abaguei. E a baguei da o cozinho. Quem Pô, não eu foi adoro esse impactado por vídeo. essa música, quem não foi impactado por essa música, Essa, não está vivendo. cara, tinha que parar de. Alguém tinha que espancar o movimento verde e amarelo e levar essas torcidas pra Copa, pra ser torcida. Tá, tipo, é. Sabe o outro Só vídeo que eu amo também, adapta. fazendo uma vírgula? Eu não sei se é do Nordeste, mas é aquele cara que se joga assim, ó.
Aí ele volta assim, passando por baixo. Tem que levar esses malucos pro jogo do Brasil, mano. É esse tipo de maluco que É tem que esse ter. público. É, que se a gente fizesse uma união e força, como diria o CSA, com todo mundo, assim, pra pegar as melhores coisas, sabe? Tipo, pô, a gente é fiel como a torcida do Corinthians. A gente faz mosaico igual o Ceará e o Fortaleza. A gente tem as musiquinhas igual os baianos. Aí a gente tem a mídia dos carioca. E a gente faz a rivalidade, faz torcida incha como os gaúchos. A gente ia ser muito foda. Isso ia trazer a cultura do Brasil, né? Pra torcida em si, pra torcer pelo Brasil. Mas, né? Exato. Tem que ter o Esse, cascalho pra ir no jogo do pra Brasil. mim, o Bavi, ele sofre do mesmo problema que o Atletiba. Apesar de ser Mas eu, rivalidade e ele os tem a dois times. questão. Ele tem a questão das divas pop, né, mano? Ivete é, é Ivete Vitória. é Vitória? E Vitória e Claudinha Cláudia Leite é Bahia? é Bahia. É Bahia. Aí Por isso que às vezes é eu complicado. fico. É exato, por isso que eu sou um Mas pouquinho assim, mais, a mais Ivete, né? rivalidade Ivete e Cláudia Leite é maior que a rivalidade É Bavi. maior. Isso é verdade. E aí, Então, onde colocar? Difícil posicionar esse clássico. Eu colocaria quase Mamadou Saco merecer jogar. Se é Atletiba, se é igual a Atletiba, deixa lá. é maior que BBB, mas não é maior que brigas de diva pop. Rivalidade Você de quer divas pop. essa agora? A rivalidade Grenal. Você quer falar agora ou Hum, segura pro top um? Tal qual um de Sola 10. Segura. segura. O Clássico Mineiro, segura ou você quer falar agora? Não, quero falar agora. Me dê suas Eu opiniões sobre o acho. Clássico Mineiro. Eu acho que o clássico mineiro já foi mais da hora. Eu tenho essa sensação. Não sei se é pelos jogadores que cada um estão, mas tá tendo muito. Ah, o Fred joga no Atlético Mineiro, depois joga no Cruzeiro. Aí o Dudu agora jogou no Cruzeiro, aí vai pro Atlético Pulando. Mineiro. Aí fica com essa mureta, tá ligado? Daí eu Eu fico, mano, acho ninguém que. é nada lá, não é? Ninguém é. Todo mundo é tudo. Então, eu acho que eles têm muito isso dos jogadores pularem o muro. Tem um monte de jogador que já jogou nos dois. E pra mim é que ela é uma rivalidade meio morna, porque assim, quando o Kellen Foquinha tava fazendo as foquinhas e o Coelho quase que arrancou a cabeça dele com uma cotovelada, aquilo é porra clássico. Mas desde então o que que aconteceu? É mais assim um clássico de Nada. goleadas, porque eles sofrem também. Eu acredito que, tipo, um tá muito bem, o outro tá meio mal. Aí um tá muito bem, o outro tá meio mal. E eles ficam meio que nessa intervalo. E uma das coisas que pra mim fortalece rivalidade é ter dois times muito fortes ao mesmo tempo. Tipo, pô, os dois estão Aham. disputando o campeonato ali, se matando. Que é um dos meus argumentos pra uma outra rivalidade. Aí que logo logo a gente vai falar. Já eles não. Eles, assim, ó, o Atlético Mineiro ficou muito bem lá no. Na época que tava ganhou o Libertadores. E o Cruzeiro tava muito bem ganhando o Brasileirão. Mas um atrapalhava o outro. Sim. Não tinha esse embate, né, dos Essa dois. bicada. É. Tanto que. Eu acho que eles só fizeram uma final de Copa do Brasil. Que deu galo, eu acho. Se não me engano. Galão da Márcia. E nisso aí eu quero falar. Cruzeiro é um time simpático, eu gosto do Cruzeiro. Não gosto do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time de sem vergonha, time do Hulk, time Eu já do falei porque eu gosto do Cruzeiro. Dudu. E Cruzeiro eu gosto do Cruzeiro que é a União Punho Cerrado. Não sei se se eles entendi são do pra punho mim. cerrado também. Mas o bom do Cruzeiro é que é sempre 6 pontos de graça, né? Eu gosto por causa disso. Se Sim. você quer São Paulino é É fácil. teoria. É teoria. Não é prática mesmo. O Cruzeiro é pato do São Paulo. Quando ganha, é tipo um joguinho no ano, de 3 ou 4 Eu possa acho que ter. se for pegar aí o histórico,
Eu acho que o Cruzeiro vai ter um tabu gigante em cima do São Paulo. Tipo assim, ele não ganha há 8 anos. E também tinha o Hudson, que jogou no Cruzeiro e depois foi pro São Paulo, que eu gostava muito também. Pra Então, mim foi o. mas é um clássico morno, eu não sei. Tem rivalidade maior do BBB, eu acho. Vendo os clássicos, né, recentes, dos últimos 20 anos aí. Nem rival é? É rival, mas eu só queria dar uma polemicada aqui. Eu acho que ele pode ficar no topo do mamado saco. Tá. Ele Qualquer fica, coisa se ele pula tiver, pra cima. se tivesse alguma coisa entre essas duas categorias, ficava ali. Morno, a temperatura, categoria morna. Choque Rei. Choque Rei, um clássico que você vai poder falar com propriedade, você enquanto São Paulino. Mano, eu não gosto, eu odeio o Palmeiras, é o time que eu mais odeio no em São Paulo. Uhum. Mas dada as circunstâncias, eles treinam quase no mesmo ambiente. Tem um muro, tem um Isso muro. É literalmente só é um muro dividindo os dois CT. isso também me dá um pouquinho, tipo, é um rival, mas só que o São Paulo ele fica meio que ele é meio que o cara que fica olhando de cima assim, os caras brigar para depois brigar. Eu posso tentar pegar um poupa-tempo nosso e pegar. Vamos discutir São Paulo? Vamos, de uma vez toda. Sim, Tudo vai ser aqui. melhor. Vai ser Porque melhor. senão a gente vai ficar. Cada uma das rivalidades, a gente vai pegar, cair muito no mesmo. Uhum. Aqui vai ter, não é nem rival. Porque tem Mano, Santos e Palmeiras, não é nem rival. Apesar do Santos Santos. e Corinthians também não é rival, mano. Então, e aqui eu acho que o Santos tem o negócio de, tipo, o Pelé disputava com o Ademir da Guia. Mas era meio que tipo assim, só porque eram os dois times fortes. Igual agora é Palmeiras e Flamengo, mas eles não são, tipo, rivais, assim, tipo, se odeiam para o resto da morte. Sim. O Santos e Corinthians tem lá os negócios de 7-1, mas é tipo provocação normal, tranquila. E eu também não sinto essa rivalidade como o São Paulino com o Com o Santos. Santos. Eu não sinto. Papo reto mesmo. Tipo, Os. te- não lembro. Tipo, teve partidas da hora quando o Neymar tava lá, o Rogério Ceni, teve os embates da hora. Mas, tipo, a mesma Primeira coisa jogar com o passagem, diga-se de Santos passagem. é. Primeira passagem, exato. Primeira passagem. O sentimento que eu tenho quando joga contra o Santos é o mesmo quando joga contra o Red Bull Bragantino. É o mesmo. É um time de São Paulo. Pode ter. O Red Bull Bragantino a gente não teve tantos embates assim contra o Santos, como o Santos. Mas, vendo assim por cima, eles são. É só questão, tipo, a rivalidade da cidade. De Da cidade proximidade. não, do estado. É, Igual eu diria que é o Atlético e Paraná. Pra gente ali perto também. Tipo assim, é. eles são rivais só pela circunstância do caso. Mas não tem uma grande Exatamente. história que um realmente odeia o outro. O Dentro dos Santos é três a que ficaram, circunstância. eu acho que tem dois clássicos de verdade. Tipo assim, um é clássico de verdade na categoria aqui, né? Os dois são clássicos clássicos. Um é histórico e o outro é só, tipo assim, clássico morno. Ó, pra mim, o Palmeiras e Corinthians é um clássico histórico. Histórico. Já Não pode até tem, jogar não, lá, né? já podemos jogar lá. Que aí é o pega pra capar de verdade. Pô, pra mim ela é uma das maiores rivalidades do Brasil. A gente vai discutir se não é a maior. Quando tiver mais gente brigando lá em cima. Mas Uhum. ali, esse é um dos clássicos internacionais do futebol brasileiro. Assim, clássico que é clássico. O Corinthians não usa verde em nada. Não pode usar chuteira verde. O Palmeiras tem um monte de questões também com os corintianos em específico. E, igual no Rio de Janeiro acontece uma centralização do ódio, eu acho que em São Paulo tem isso com o Corinthians. E por isso, pra mim, o rival do São Paulo é o Corinthians. Quando você fala, Sim, quem é o teu rival, São Paulo? O meu rival é o Corinthians.
Quem é o teu rival, Palmeiras? Meu rival é o Corinthians. Quem é teu rival, Tanto que Santos? Meu rival é o o Corinthians. apelido de Bambi veio de um Do corintiano Corinthians. para um São Paulino. E, Do né, maldito e Bambi. também se agrava por causa disso. Mas na minha questão como São Paulino, vendo de fora, numa família que era torcida mais pro Corinthians, tipo, eu não. Era da hora rivalizar com meu avô, mas só que era tranquila a rivalidade. Tipo, eu não gostava do São Paulo, eu não gostava do Corinthians, mas se respeitava igual. Então, Tranquilo. tipo, o tratamento sempre foi igual, não senti esse impacto. Mas eu jogaria aqui o São Clássico de Paulo verdade, para clássico de sim. verdade. Uhum. E o Palmeiras e São Paulo pro mamar do saco. Perfeito. Eu fecho nisso também. Mas pra mim fica tudo totalmente invertido. Pra mim, porque eu odeio mais o Palmeiras do que tudo. E eu acho que, mas assim, não é um ódio Mas é questão recente. pessoal. Tipo, em Ahn, 2010, você provavelmente não odiava tanto o Palmeiras, né? É no tempo da Samsung ali, eu dava risada só. É. Mas, Porque né? eu acho que é o ódio do Palmeiras ter se tornado o que é com o dinheiro ali do Paulo Nobre, o planejamento meio coisa, e ter virado esse time meio que artificial. O Ambíguo, estádio é. novo, a torcida que é uns boroquinha, Exato. Palmeiras, meu Então, Palmeiras, meu Palmeiras. a torcida me irrita. A torcida me irrita, tipo, muito sem graça. Os velhos que reclamam de barriga cheia também. Nossa, isso é a pior coisa que eles têm, eu acho. O fator histórico do Palmeiras, pra mim, pega muito também a questão de ser o Palestra Itália e os negócios com Sim. italianos que o Palmeiras tem, com torcida organizada do Fá, Palmeiras fá, tem fá. com algumas coisas aí de coisa. Os caras gostam de assoprar carrossel, que Deus o livre. Isso também é uma coisa que me pega bastante, tipo, de odiar o Palmeiras. E eu Sim. odeio o Palmeiras por instituição, nem por rivalidade. Igual eu odeio o Atlético Paranaense, igual eu odeio o Brusque, igual eu odeio o Atlético Goianiense, vários outros times assim que a instituição me pega muito. Não dá, né? É, Mas eu acho que é certinho essa questão aí dos paulistas. E agora a gente agora analisa os cariocas, vamos pros que é a cariocas. mesma coisa. Pra mim, e pra todo vascaíno e botafoguense, isso aqui não é rivalidade. Isso não Isso é existe. Isso. amizade. Botafogo e Vasco são amigos, não são rivais. São amigos, aliados. Um dos clássicos onde isso é um clássico de fato, né? Tipo, tem nomezinho de clássico, clássico, tal, tal, tal. Sim. Mas eles. A torcida bebe junto, é, né, tipo, igual festa de aliado. Eu acho que E eles esse são Fluminense e do mesmo Botafogo lado. aí é torcida de bairro, né? E não É é torcida um de nem bairro. rival, é também? Pra mim aqui, ó, Flamengo e Botafogo também nem rival é, mas a E gente só pode colocar cinco, né? é, Porque o Fluminense e Botafogo, eu acho que ele é um pouquinho maior, mas tem rivalidade de BBB que é maior que o Botafogo. Porque exato. o que pega é o Botafogo. Botafogo, a história dele inteira foi tipo um nada. Ninguém liga Foi pro na. Botafogo. Teve grandes jogadores, mas tipo, o impacto cultural no futebol foi pouco. Não pega muito. Como clube, né? Como clube, mas jogadores que foram formados lá tiveram mais história que às vezes o próprio Botafogo. E aqui a gente cai na mesma coisa, igual São Paulo Palmeiras, São Paulo Corinthians e Corinthians e Palmeiras. O Mas daí ódio que tá. é centralizado num só. Sim. Tanto que pra Mas mim, descartar o Vasco e o Fluminense. Vasco e Fluminense, ele é um. Acho que o maior rival do Vasco é outro, o maior rival do Fluminense é outro. então a Mamadou merecia jogar? Ou nem isso? Tem rivalidade É, maior? Tem rivalidade eu maior, né? acho que ele fica aqui assim. E acho que até dá um pra descer aqui pro tem rivalidade maior. Mas quem que vai descer daí? Será que a gente aí vai descer o. Vamos descer o Atlético Mineiro e o Cruzeiro pra gente ser polêmico. Pode ser, pode ser.
Que tá morno, tá muito morno. Coisa que tá morna também é esse Vasco e Flamengo que eu queria falar. Desde o começo eles estão me encarando. Que é um grande clássico. Grande Era clássico. pra estar lá histórico. Era pra estar histórico lá. Tanto que o maior artilheiro do Flamengo é o Zico e do outro é o Dynamite, Dynamite. Robert É. Dynamite. Uma grande rivalidade dos Então, anos 80. mas que hoje amornou. Não sei quantos anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Ah, então, isso é um. Também sofre a questão do, tipo, igual eu falei das rivalidades serem muito iguais. Corinthians e Palmeiras, como eles disputaram muito Campeonato Brasileiro ali 2015, 2017, acho que 2016 eles também estão meio que se bicando. Eles se fortalecem muito a rivalidade. Eles disputaram o semifinal de Libertadores, tiveram muito tempo assim, os dois brigando. Vasco e Flamengo quase sempre se disputam estadual, porque quando o Vasco era a máquina que era no final dos anos 90, o Flamengo tava brigando para não cair, e agora que o Flamengo é a máquina que é, o Vasco virou um time ioiô e a gente tá vivendo a maior sequência dele em Série A desde 2004, eu acho, que é o Vasco tá há 2 anos completos na Série A. É tipo assim, pô, 3 anos completos na Série A. Parabéns, Parabéns, Vasco. Vasco, porra, mas né? A duras penas, mas ainda. O Vasco é o time grande dos clubes dos três com maior rebaixamento, maior número de rebaixamento. É tipo, tem várias coisas aí que pega bastante nisso. E é difícil de se encaixar por isso, né? A E gente o leva Fla-Flu, história ou leva história recente, como o nessa Fla-Flu, tier né, list? nessa disputa, ele tem a questão do folclore, Fla-Flu, O na Fla-Flu é folclórico. questão Isso. estética dos clássicos, igual a gente tinha dito em outros momentos, pra mim o Fla-Flu e o Vasco e Flamengo são clássicos assim, tipo, Vasco e Flamengo, se você pega os uniformes assim, não sem símbolo nenhum, só os desenhos, você fala, pô, Vasco e Flamengo. Se você colocar isso com o Fla-Flu, a mesma coisa, tipo assim, a estética muito única. Não tem outro igual, não tem um outro Fluminense, não tem um outro Vasco. Porém, eu como flamenguista não tenho tanto ódio assim do Fluminense. Tenho, assim, eu vejo assim, meu rival é o Vasco. Mas o Fluminense é uma pedra no sapato importante. Porque a gente meio que nasceu do Fluminense, né? O Flamengo foi fundado de ex-membros do Fluminense. Sim. E tem toda a questão de ser o Fla-Flu. A questão do poética do o primeiro Fla-Flu aconteceu 5 segundos antes da criação do universo, de Nelson Rodrigues. Que é uma frase assim muito bonita sobre qual a rivalidade dos dois clubes. Que aí eu diria que Fla-Flu é histórico, porque é um confronto histórico, assim, muito O, mais o nome jornalístico, ajuda. O nome midiático. ajuda. Sim. E o Fluminense tem sucessos recentes, né? Então ele tá mais, assim... É uma pedra no sapato bem maior pro Flamengo recentemente, nos cariocas e até em outras questões. Já o Flamengo e Vasco é um clássico de verdade, porque ali é o meu rival verdadeiro. Mas onde encaixar? Essa é a questão. O que a gente vai levar em consideração? Acho que pelos grandes nomes que já jogaram, Eu deixaria assim. Fla-Flu, a gente favoreceu o folclore aqui pelo peso, né? Porque Histórico. quando eu era criança, pra mim, o maior rival do Flamengo era o Fluminense. Pelo o nome, Fla-Flu, mano. Fla-Flu. O Mano, no... é muito forte o Fla-Flu. Falar uma coisa aqui, ó, juntar agora que o Grêmio e o Inter estão aqui. Você sabia que no Rio Grande do Sul eles chamam Pebolim de Fla-Flu? Já ouvi alguma coisa assim, que os times tinham. Já era meio pré-definido, já de fábrica. É, Os... um negocinho era verde, outro é vermelho, daí eles chamavam de Fla-Flu. E pra mim é surreal, porque eles têm o Grenal.
tá ligado? Eles têm Grenal lá na coisa deles e Não eles teve, chamam o não, negócio não de... teve um gaúcho pra pintar a porra do Pebolim. De azul e vermelho. Exato. Mas eu... Já pode colocar lá. Agora já vai falar deles. Já posicione já, que não tem como. Que é o The Agora Last. é a questão. Pra mim, o Grenal tem tudo. O Grenal tem ídolos históricos de figuras muito fortes em cada um dos times. Eles têm a estética muito deles. Eles Questão são aquela histórica coisa. também. Não, os gremistas não vendem Coca-Cola vermelha. No lado do Inter não vende Pepsi azul. O Banrisul teve que mudar a cor dele para patrocinar. Eu Os acho que dois, foi o né? Grêmio. Porque acho que o É que Banrisul. O O Banrisul é Baristu, azul. ele patrocinou os dois. Ele já patrocinou Ele os dois. patrocina os. Agora não mais, né? Que o Grêmio, pela primeira vez em não sei Sim. quantos anos, o Grêmio não tá sendo patrocinado pelo Banrisul. Mas durante muitos anos, assim, tipo, o Banrisul patrocinava todos os times gaúchos. E aí eu acho que a cor do Banrisul é azul. E aí nas placas do Internacional, no estádio, são com vermelho. Uhum. E o. Um clássico que já teve briga no cara ou coroa Ah, Maicon contra D'Alessandro, né? da Alessandro. Os míticos. Esse aí foi muito boa. E eu gosto do Grenal, tanto pela geolocalização deles, que traz esse misto de clássico argentino, mais Inchas. quente. Exato. Mãozinha, coisa. Então, ele tem. Tanto que eu sou a favor do Nacional e do Penharol jogar o gauchão, certo? Pra Para ter aumentar isso. aumentar a questão, tipo, caralho, temos que ver o Campeonato Gaúcho, sabe? Eu queria a Copa Sul. Tá? Tipo, vai ter estadual? Não, pega aí uns times do sul do Brasil, uns times do Uruguai. Vamos fazer outro Participa campeonato. uns convidados, traz uns convidados aí e já era. Os É, paraguaios, os pega argentinos, o uns Olímpia, uruguaios. pega coisa, faz mais datas e aí vira um campeonato de verdade. Eu sou a favor também. O Bull tá indignado que a gente não vai colocar o Corinthians dele no topo. Não, o Corinthians já tá um no topo, já tá bom já. Seu segundo maior clássico do Brasil. Até porque o Grenal, ele divide um estado no meio. O São Paulo não fica dividido entre... São Paulo não fica Não. dividido entre Palmeiras e Corinthians. Fica, tipo, 15 mil clubes. É sempre tem, acaba tendo. No Rio Grande do Sul, acaba tipo, o cara é Brusque, mas também é gremista. Vai ter o Pelotas, mas só que também ele traz pro Internacional. E até, ou ele é São José e é Caxias. E ainda É, disso tem a rivalidade, mas daí cada um tem o seu time maior. sim. E Então, mexe com o Estado mesmo, né? O não só verdadeiro. com um estado, mas tipo, aqui em Santa Catarina é cheio de Grêmio e Inter e também um pouquinho de Flamengo. Mas assim, é, a quantidade de um ou outro é gigante. E isso é o nossa tier list final. Essa é a nossa tier list final. Eu não tenho Quer subir o que. algum para clássico de verdade aqui? Pra Deixa eu gente ver. ficar bonitinho aqui, tudo Mano, padronizado? pelo meu ego, subiria São Paulo e Palmeiras. Mas só pelo ego também. Que Mamadou Saco merecia jogar um, um choque rei. Não é choque rei? Choque rei, né? É Choque Rei. Um dos piores Um nomes de coisa. horrível, horrível. Por isso deveria descer também. Mas, né? Qual que é o nome Mas do Vasco e Fluminense? Tem um que é clássico das multidões, tem um que é clássico. O Fluminense e o Botafogo tem o nome Clássico Vovô. por quê? Porque os dois times são antigos pra caralho.
Papo reto. Só por isso. Aham. Clássico dos gigantes, Fluminense e Vasco. Pô, esse é um nome mais legal. Gigante. Gigante não digo, né? Não é Mas gigante, gigante, mas é. é Assim, válido o nome. o Vasco é gigante. Porque, pra mim, o Vasco tá na merda há tanto tempo e a gente não nem desconsidera que ele é time grande. É que a gente tem uma visão não fiel do que é o Vasco. Né? É que o A Vasco. gente vê como piada já. Já virou a piadinha do é vice. Ah, agora só cai também. E, né? O Essas Vasco daria coisinhas. tudo pra voltar pras piadas de vice. É, O, daria tudo. Era melhor essa época, né? o Vasco é um time que é. Pô, muita torcida, tradição, títulos. Ó, eu, flamenguista, defendendo o Vasco aqui. Olha só. Coisas inéditas. Eu gosto muito da estética vascaína também. O União Flasco vive. União Flasco, puta que pariu. Manas em Gaoa. Acho que eu gostei do Batedor andando nosso com meu tier pau no list ali. ventilador. Então, aqui, no. Decidir Tira qual que é a screenshot. menor rivalidade possível. A menor rivalidade possível? Ah, aqui certamente. Ah, Vasco e esse Vasco e Botafogo. Botafogo. Vasco e Vasco e Botafogo é Botafogo. tipo. E Ninguém vai ligar. o Santos e São Paulo aqui também é pouquíssima. É, Santos e Palmeiras ainda teve aquelas brigas do teve uma época dos Paulistão, Paulistinha. Ah, isso aí é Paulistão, Paulistinha. Paulistinha, aí o Ricardo Oliveira fazendo careta pro Fernando Praz, final da Copa do Brasil. O Santos deveria ter rebaixado o Palmeiras, não quis entregar o jogo. Não E aí o quis. Palmeiras virou o que virou. Exato. Se tornou um monte. Culpado do São. Tudo o culpado é o Santos aí. Não é à toa que tá mal. E falando em Santos, temos 87 pontos para disputar no Brasileirão e o Santos precisa de 40. Só isso que eu tenho para falar. Neymar, você vai cair. E ficamos por aqui no episódio de hoje. Siga a gente nas redes sociais, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Siga a gente também no Spotify, onde você pode ouvir o nosso podcast ou ver o nosso podcast. É na sua escolha. Então você pode estar na academia, pode estar fazendo aí pegando um ônibus, fazendo sua corridinha. A palavra que define melhor é on demand. O que você quiser. Se você escutar só nossas belas vozes, você escuta. Se você quiser ver nossas belas caras, você Fuças. também E a pode nossa ver. linda tier list. Aqui. Isso é exato. A nossa linda tier Aqui. list você vê tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube com um pouquinho mais de qualidade, talvez, não sei como é que fica essa E questão. Eu prefiro ver vídeo no a YouTube. gente, a gente vai disponibilizar também. Aí também, né, se quiser fazer o tier list, também, né? Fazer. É porque é legal Assim, brincar de tier list. comenta, deixa aqui o comentário falando qual que é pra você é o melhor clássico do Brasil, que clássico faltou e onde a gente foi injusto. O Minas tem rivalidade de verdade? A gente tá louco? Tá Eu lunático? acho que Mineiro é tão tranquilo, tão boa praça, que a gente não consegue ver a sua rivalidade. Mas Exato. traga informações que nos refutem, que é muito legal essa informação, né? Falando, nossa, nós se equivocamos, fizemos fake news de A novo. gente olhando aqui assim, até eu começo a ficar apegado ali no Palmeiras e Santos, mas é isso. Porque, né? Eu tinha É, esquecido totalmente todo esse período do futebol brasileiro, mas é isso. foi um período, não foi uma história. Exato. Vai perguntar o que o Santos e o Palmeiras estão fazendo nos anos 90. Tchau, Neymar. Boa recuperação da sua próxima lesão. Ficamos por aqui. Até terça-feira que vem. Agora, horários fixos. Toda terça-feira, às 14 horas, você vai encontrar a gente tanto aqui no YouTube ou aqui no Spotify. É isso.